E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Miguel. E no vídeo de hoje, como eu havia prometido, eu vou gravar a parte 3, mais uma vez, sobre coisas que eu já aprontei na adolescência, ok? Então eu peço que vocês deixem o like aí, se inscreva nesse canal aí e ativa o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos, ok? O próximo vídeo vai ser o microfone de lapela Hollyland Lark M2, ok? Vai ser esse o unboxing do microfone de lapela, ok? Então vamos lá, bicho. A primeira coisa, eu vou falar de novo o que eu aprontei. A primeira coisa, você não vai acreditar, bicho. A primeira coisa, eu bati no Lorenzo, bicho. Aí, quando eu bati no Lorenzo, em outubro de 2021, eu estava com um Samsung de teclado, né? Com conector V3. E aí, bicho, a minha avó, ela subiu as escadas lá em casa, entrou lá em casa e falou: "Calma, daí, por que esse chororô?" E aí, bicho, de repente eu dei risada. E aí eu falei: "Não." E aí eu não vou imitar os palavrão dela, tá? Eu não vou imitar a voz dela. Eu vou falar num tom mais calmo, num tom mais sério e num tom mais pausado, pra vocês escutarem melhor. E aí, bicho? Minha avó perguntou por que eu tinha batido nele. Por que, filha da puta? Por que eu tinha batido nele? Seu caralho. E aí, bicho? E aí, a minha avó, ela perguntou por que eu não tirava a roupa da escola. Em vez de ficar brigando aí, seu caralho. Não é pra ficar rindo, não. Porra louca. Isso foi em outubro, tá? De 2021. Que eu bati no Lorenzo, bicho. Isso foi em outubro. E aí, bicho? Nisso que eu bati no Lorenzo, bicho, aí é que eu chegava cansado da escola, do Guiomar Cabral. E aí, quando eu chegava cansado do Guiomar, a minha mãe pegou, né, na período escolar, e aí eu bati no Lorenzo, tá ligado? Eu bati no Lorenzo. E aí, bicho? Foi onde que a situação saiu do controle. Exposição. Trava de configuração. Sem tirar, parar gravação de vídeo. Aí, tá gravando, né? Tá gravando. E aí, quando a minha mãe me pegou na pré-escolar, bicho, eu peço desculpa pelo barulho aqui, mas eu tô arrumando o microfone, mas tá bom pra vocês ouvirem, né? E aí, bicho, quando a minha mãe me pegou na pré-escolar, bicho, eu cheguei cansado da escola. E aí, eu estava lidando com a perda do tio Rivaldo, que faleceu em 10 de abril de 2021 pela Covid-19. E aí, bicho? Quando foi meu aniversário de 15 anos, que ficou faltando um detalhe aí, naquele outro vídeo lá, quando foi meu aniversário de 15 anos, no dia 28 de abril, na quarta-feira, o tio Rivaldo nem veio me dar parabéns, que ele já tinha partido, né? E aí, bicho? E aí, quando eu bati no Lorenzo em outubro de 2021, eu estava em surto, eu estava em surto. E aí eu cheguei cansado da escola, do Guiomar Cabral, da Máquina Braille, Caproérica, lá na sala de recurso. Cheguei cansado da escola, bicho. E aí foi por isso que eu bati no Lorenzo, né? Foi por isso que eu bati no Lorenzo, bicho, ó. Bati no Lorenzo. E aí, bicho? Bati no Lorenzo. E aí minha avó falou aquelas frases, tá ligado? Ela perguntou por que eu tinha batido nele, seu filho da puta. Caralho, quem não tira a roupa da escola? Em vez de ficar brigando aí, seu caralho. Mesmo que ela tenha partido, a minha avó, a dona Iranilda, em 18 de novembro do ano passado, 2025, até hoje eu lembro dessas coisas, tá ligado? Essas frases aí. Até hoje eu lembro dessas coisas, dessas frases aí que ela falava, né? Até hoje eu lembro. E aí, bicho, ela falou, né? Porque eu não tirava a roupa da escola, em vez de ficar brigando aí, seu caralho. Bicho, ela falava umas coisas pesadas, bicho. Ela falava umas coisas aí
Pronto, aí, agora o microfone tá arrumado, né? Ela falava umas coisas pesadas, bicho. Ela falava umas coisas pesadas que, olha, eu vou te contar. E aí, quando eu dei play no áudio, aí minha avó mandou apagar essa porra, né? Quando eu dei play no áudio no Samsung, com o conector V3, que eu registrava tudo isso com o Samsung de teclado, com o conector V3. Bem antigo, mas eu registrava. E aí, bicho, a minha ó, ela mandou, opa, pera, desculpa por estar mexendo no microfone aqui, mas eu tô arrumando ele aqui, tá? Eu tô arrumando ele aqui pra ele ficar bem aqui, ó, na altura do meu queixo. E aí, quando eu dei play no áudio, aí minha avó mandou apagar essa porra, né? Ela falou, pode apagar essa porra aí, seu filho da puta. Quem mandou você gravar essa porra aí, seu caralho? Seu porra. E aí, aí eu não apaguei, aí eu continuei ouvindo aqueles áudios, né? No Samsung de teclado. E aí, a segunda coisa que eu aprontei, bicho, você não vai acreditar, foi ficar até 10 horas no videogame. Pois é. Foi ficar até as 10 horas no videogame. Eu falei que era de madrugada, mas era mentira. E eu ficava até as 10 horas. E aí, bicho, eu ficava até as 10 horas. E aí, um belo dia, lá em 2021, a minha mãe, ela falou a seguinte frase. Ela falou que se eu não desligasse o videogame, bicho, eu ia ficar sem o videogame, Ela falou que ia ligar pra saber se eu desliguei o videogame ou não. Ela falou bem assim. Desse jeito, bicho. Falou bem assim desse jeito. Falou que se eu não desligasse o videogame, bicho, ó, eu ia ficar sem o videogame. Eu ia ficar sem o videogame. Ia ficar sem jogar, bicho. E aí, a terceira coisa, bicho, você não vai acreditar. A terceira coisa foi ter pensamento suicida, sim, de tirar a própria vida em 2023. Em 2023 foi um ano pesado. Lembrando, quando a minha avó me chamou pra tocar violão lá em 2021 com o tio Chico, quando eu chegava da escola do Guilmar Cabral, eu tava cansado. E aí eu tava com muita preguiça de tocar violão. E aí, bicho, eu tava com muita preguiça de tocar violão. E aí, agora, vamos falar de 2023, né? E aí, 2023 foi um ano muito pesado. E 2021 também foi um ano pesado. Por causa do autoritarismo que eu tava enfrentando. E aí, a minha madrinha, ela aparecia na janela e falava, o que tá acontecendo, Miguel? Você tá querendo apanhar mesmo, né? Quer que eu ligue pra sua mãe? E aí, 2023 foi o ano que eu tive pensamento suicida, assim, de tirar a própria vida. Eu tive esse pensamento desde fevereiro e março, né? Em fevereiro eu gravava vídeo no Moto E7 Power, falando que ia me matar, né? Falando que ia me suicidar. E aí, um belo dia, lá em 2023, foi em fevereiro, né? Eu contei pra minha mãe, e aí eu falei pra ela que eu ia me matar, né? Que eu ia cometer suicídio. E aí, ela falou, nossa, Mi, por que você vai fazer isso? E aí, né? Eu... Até a minha prima, né? Até minha prima Juliette ficou sabendo. E aí ela falou a seguinte frase. Você vai parar de falar besteira? Falei, vou.
Aí passava uma semana, aí eu tava melhorando. Aí passava outra, eu tava pior. E aí, bicho? 2023 foi um ano pesado. E aí, em março, no dia 11 de março de 2023, eu provoquei minha avó, né? A dona Irenilda, né? Eu provoquei ela. E aí, eu falei a seguinte frase pra minha avó. Dona Irenilda, pega uma cerveja pro Roberto. E aí, bicho, quando eu falei, Dona Irenilda, pega uma cerveja pro Roberto, e aí ela ficou brava. E aí, a minha mãe falou a seguinte frase. Quero ver se você vai ganhar alguma coisa de aniversário. E aí, bicho, e aí eu subi, e aí eu falei pra minha mãe que eu ia falar pro Henrique comprar chumbinho, o Henrique meu primo, o Henrique Tarifa Bastos. E aí, quando eu falei pra minha mãe que eu ia me matar, que eu ia pedir pro Henrique comprar chumbinho pra eu querer me matar, e aí, bicho, ela falou, ó, tá vendo as ideias dele. E aí, a minha mãe falou que se eu quisesse me matar, eu que me matava. E aí, ela falou, você quer se matar? Se mata. Você quer aniversário de McDonald's? Então se vira. Você quer comemorar seu aniversário no McDonald's? Se vira. E aí, ela falou a seguinte frase. Eu faço tudo por vocês. Eu faço tudo o que vocês querem. E eu não ganho nada dessas porra. E aí, aí eu lembrei da Juliette, né? Aí assim que eu falei que eu ia me matar, que eu ia pedir pro Henrique comprar chumbinho, né? Pra eu querer me matar. E aí, eu lembrei da Juliette. Aí minha mãe falou que eu tinha que parar com loucura. E aí, agora, vamos falar da pessoa que eu mais admiro e que eu conheço pela televisão e que escuto e que na minha imaginação ela me acolhe, que é a Ana Carolina Oliveira. Sim, vamos falar dela. Falamos das coisas que eu aprontei na adolescência, né? Dos vídeos que eu gravava no E7 Power. Uma coisa interessante que ficou faltando no outro. Em 2021 eu tinha mania, sabe do quê? De caneta espiã. Sabe por que eu queria caneta espiã, chaveiro espião, chave canivete com câmera escondida? Pra ter prova. Pra provar que a miserabilidade estava no ambiente, que o autoritarismo estava acontecendo lá em casa. E aí, a caneta espiã que filma e aceita cartão micro SD de até 32 GB era top, igual o Samsung de teclado, só que a caneta apaga os LEDs quando tá gravando. E aí, a Ana Carolina, ela é o oposto, né, do autoritarismo. Vamos imaginar a cena. Toda aquela gritaria de 2021 passa. De repente, ela entra com passos calmos. A Ana Carolina Oliveira, mãe de Isabela Nardoni. Ela entra com passos calmos e diz: meu amor, por que você bateu no seu irmão? Aí, de repente, eu percebo ali que eu estou pronto para ser ouvido sem julgamento e sem autoritarismo e sem nada. Coisa que o Robson, né, na minha infância, ele foi muito autoritário, né? Ele me proibia, né? Chegar perto da máquina de lavar em 2013, quando eu tinha uns 7 anos. Ele falava que tinha doidura. E aí, a Ana Carolina vai, me dá aquele abraço, aquele beijo no rosto, me pega no colo e ó, primeiro no colo, né? Ela pega no colo, me dá aquele abraço, aquele beijo no rosto, fala, meu amor, vem cá. E ela manda eu soltar o Samsung. Ela fala, solta esse Samsung. Eu vou imitar a voz dela pra você ver. Solta esse Samsung, meu amor. Fica à vontade, meu amor. Você não precisa registrar mais nada, porque eu sei da sua verdade, eu sei da sua prova. E aí, bicho? E aí? Ela é o oposto, né, do autoritarismo, né? Ela me pega no colo, aquele abraço, aquele beijo no rosto, bicho, aí me leva até a casa dela, bicho. E ela me convida até pro Dando Voicecast, nesse podcast aí, essa entrevista aí, pra contar um pouco da minha história, né? Da minha infância e adolescência, né? Desse autoritarismo todo, desse autoritarismo e o xingamento de miserável. Que a minha avó sempre, seus miseráveis, filha da puta, vocês vão cair fora daqui, seus porra. E aí,
Minha avó me xingava, né? No dia 26 de novembro de 2021, ela me xingou de miserável. Eu estava com o Samsung na mão, com o conector V3, gravando tudo. E aí, Ana Carolina veio na minha imaginação, me acolheu, me deu aquele abraço, me pegou no colo, me deu aquele abraço, aquele beijo no rosto e ó, já era, bicho. Aquele autoritarismo passou, só que aí depois ela começou, a minha avó, a dona Irenilda começou: eu vou quebrar essa porra desse videogame aí se você não deixar ele jogar nessa porra aí, caralho. E aí, bicho, vamos falar de 2023. De repente, toda aquela gritaria de 2023 passa. Ah, uma coisa. Quando eu pesquisava por caneta espiã, que filma aceita cartão, lá na chácara da tia Nena, o Léo, o meu primo, ele falou a seguinte frase: pô, meu irmão, você não cansa de caneta espiã, não? Eu pesquisava no E7 Power, e aí a Ana Carolina veio na minha imaginação, falou que eu não precisava de câmera, de caneta espiã, e nem de chaveiro espião, e nem de chave canivete, com câmera escondida, que ela sabia da minha verdade. E aí, bicho, vamos falar de 2023, né? De repente toda aquela gritaria passa, e de repente a Ana Carolina entra, com passos calmos, me pega no colo aqui, ó. Levanta eu aqui, ó. Me dá aquele abraço, aquele beijo no rosto. E de repente: meu amor, por que você quer se matar? Aí de repente eu começo a falar pra ela que a Proérica ficava me zoando, porque ela ficava falando só um tiquinho, só um tiquinho, só um tiquinho. Lá em 2021, quando eu não queria comer a comida da escola. Aí de repente a Ana Carolina me acolhe, me dá aquele beijo no rosto, bicho. E aí aquele autoritarismo passa. E aí ali eu estou pronto para ser ouvido. Ela me convida novamente pra ir pra casa dela, bicho, e pro Dando Vozcast. E aí já era, bicha. Eu vou deixar o canal dela, o Dando Vozcast, na descrição desse vídeo, ok? E ela me convida, eu conto a minha história, né? Aí, bicho, quando ela entra na minha casa, ela fala: fica à vontade, meu amor. Ela fala bem assim: fica à vontade. E aquela gritaria passa, tá ligado? Aquele xingamento de miserável passa, tá ligado? É porque 2023 foi um ano pesado, que eu estava enfrentando a perda do tio Rivaldo em 2021 e um arquivo no meu celular, na minha mente, um arquivo da minha mente corrompeu. É como se tentasse reiniciar. E aí, aqui no Brasil, se esses pensamentos tentarem voltar, tem o CVV, Centro de Valorização da Vida, pelo telefone 188. Eu já liguei no CVV, já contei tudo agora em 2026 e hoje eu estou aqui, ok? Se vocês quiserem, a ligação é gratuita, tá? É 24 horas, ok? Então, essas foram as coisas que eu aprontei na adolescência. Espero que vocês tenham gostado. E é isso aí, ó. Se você gostou, já deixa o like aí, se inscreve nesse canal aí, por favor. E ativa o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos, ok? O próximo vai ser do Lark M2, do microfone de lapela de botão Hollyland de Lark M2. Eu vou deixar o canal dela, o Dando Vozcast, na descrição desse vídeo. E é isso aí, até a próxima e tchau pra vocês!